Irmãos, nós estamos em uma série de pregações sobre o tema Eu sou membro da igreja, e daí? Na verdade, qual é a ideia desse tema? A ideia desse tema é a gente pensar nas implicações de sermos membros da igreja. Quantos são membros dessa igreja aqui? Levanta a mão. Ok? Pode baixar. Quantos são membros de uma igreja genuinamente evangélica e estão aqui conosco nesta manhã? Levantem de suas mãos. Quantos estão desejando se tornarem membros dessa igreja? Levantem de suas mãos. Quantos não estão nem aí para aquilo que eu estou falando? Levantem de suas mãos. Muito bem. Então a gente tem falado que ser membro da igreja é mais do que ter o rol, ter o nome no rol de membros. Ser membro da igreja é mais do que irmos para uma reunião do conselho. Por falar em ir para a reunião do conselho, aqueles irmãos que já terminaram o discipulado já estão no processo final. Dia 12 de novembro, é de terça agora a 8. Depois do culto de oração, a gente vai examinar vocês. Vai ser numa terça, porque a gente não tem outro sábado disponível. Ontem a gente teve uma reunião do conselho, que durou das 2 horas da tarde às 9h30 da noite. Foi bastante divertida a reunião. Mas foi muito boa, graças a Deus. Mas foi uma reunião bem puxada. Então a gente não tem sábado. Então você que está aí no processo final, converse aí com o seu discipulador, porque dia 12, de terça-feira, agora a 8, depois do culto de oração, o conselho vai se dividir em comissões, dependendo do número de pessoas, e examinar os irmãos que desejam se tornar membros. Então veja, ser membro da igreja é mais do que ter o nome no rol de membros. Ser membro da igreja é mais do que vir para uma reunião de conselho e ser recebido, mais do que ser anunciado aqui na frente. Ser membro da igreja é mais do que participar do culto de Santa Ceia uma vez por mês. É mais do que frequentar esporadicamente a igreja. Ser membro da igreja envolve mais do que isso. Ser membro da igreja não é como ser membro de um clube, que a gente acha que pagando uma taxa a gente vai ter direitos 1000 naquele clube. E a gente tem trabalhado que o conceito bíblico de membresia não é esse. Nas nossas 2 últimas reflexões, na primeira, resumidamente, a gente falou que ser membro da igreja é entender que como membro do corpo de Cristo, eu devo me doar. Ser membro da igreja significa ser ativo e ser funcional. Essa é uma questão importante, porque eu e você precisamos pensar. Jesus Cristo morreu por mim e Ele me inseriu na igreja. E como tem sido a minha vida como membro do corpo? Eu tenho servido na igreja, eu tenho servido o reino de Deus, eu tenho colocado os meus dons e os meus talentos à disposição do reino de Deus, à disposição do povo de Deus, da agência de Deus, que é a igreja. Porque o Senhor não estabeleceu nenhum povo a não ser a igreja. O Senhor não fundou nenhuma outra organização, se nós pudéssemos chamar de organização, senão a igreja. Então, o povo de Deus, a Bíblia chama de igreja, de corpo de Cristo, de família de Deus. E a gente viu que ser membro da igreja significa ser ativo e ser funcional. Exercer os nossos dons e talentos para a glória de Deus. Nós vimos também, meus irmãos, que ser membro da igreja significa ser um instrumento que une as pessoas. Como membro do corpo de Cristo, como irmãos, como membros da família de Deus, nós somos chamados a unir as pessoas, a agregar as pessoas, a juntar as pessoas. E para vivermos isso,
precisamos ter humildade, precisamos ter longanimidade, precisamos ter mansidão e precisamos suportar uns aos outros em amor. Hoje eu quero trabalhar um outro aspecto com os irmãos. Por favor, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Filipenses capítulo 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queria pedir aos irmãos a licença para ler esse texto na nova versão transformadora. Vai nos ajudar a entender melhor o texto. Olha o que a nova versão transformadora, como ela traduz esse texto. Ele diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nessa manhã eu quero falar com os irmãos sobre a verdadeira medida da grandeza. E a verdadeira medida da grandeza é o serviço. A pirâmide no mundo, ela funciona da seguinte forma: o que mede a grandeza de alguém é o número de pessoas que a ela servem. Na pirâmide de Deus, há uma inversão. O que mede a grandeza de alguém para Deus é o número de pessoas a quem nós servimos. Então, para o mundo, ser grande é ter muitos sob você e lhe servindo. Para Deus, ser grande é eu e você nos colocarmos à disposição para servir em N áreas a muitos. A palavra servo, ela ocorre 57 vezes no Novo Testamento. E o verbo servir, ele aparece 58 vezes no Novo Testamento. Então, é importante que a gente entenda, dentro dessa temática que nós estamos abordando, que ser membro da igreja implica que nós não vamos permitir que os nossos desejos e as nossas preferências pessoais imponham à igreja a forma que nós devemos servir. Ser membro da igreja significa que eu
que você não iremos ter a seguinte postura: eu só sirvo se as coisas forem feitas à minha maneira. Não é assim. Nós jamais desfrutaremos da verdadeira alegria de sermos membros da igreja enquanto nós buscarmos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Porque senão, como somos diferentes, seremos uma casa dividida, um reino dividido. E o Senhor Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste. Nós iremos desfrutar da verdadeira alegria, do verdadeiro prazer, quando nós buscamos servir as outras pessoas para o bem do corpo, para o bem da igreja, para a glória de Deus, mesmo que isso custe renunciar algumas vezes os nossos direitos e as nossas preferências em prol da igreja, em prol do corpo. Então, ser membro da igreja significa isso. Ser membro da igreja é olharmos para o nosso irmão e servi-lo. Ser membro da igreja é romper com algo que quer governar-nos, que significa e que é o nosso egoísmo. Servir como membro da igreja significa rompermos com o nosso egoísmo. Significa doar. Significa colocar as outras pessoas em primeiro lugar. Significa buscar antes de tudo a glória de Deus. E nessa busca da glória de Deus, exalar o amor de Cristo para o outro através do serviço. Preste atenção, irmãos. Qual é a atitude que demonstra essa mentalidade de servo? É a atitude de Cristo. É o que nós lemos nesta manhã. É a pessoa de Jesus que personifica o serviço. E tanto que Paulo diz: tenha o mesmo, verso de número 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a NVT traduz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Então, ser membro da igreja é seguir a Cristo. Existem áreas de Cristo que nós não podemos copiar. Ou seja, nós não podemos morrer sacrificialmente, de maneira expiatória, salvífica por ninguém. Essa foi uma obra exclusiva de Cristo. Só Cristo fez isso. Só Cristo é o Salvador. Então essa obra de Cristo, de morrer de maneira expiatória, salvadora, redentora, a gente não copia. Mas existem atitudes de Cristo que nós devemos copiar. E essa atitude de Cristo é a atitude do serviço. Você olha aí o texto, caminhe comigo rapidamente no texto. O texto vai dizer, no verso 6, que Cristo, ele de uma forma voluntária, ele abriu mão dos seus direitos. Esse Cristo, que é Deus, que é coeterno com o Pai e com o Espírito, esse Cristo que criou todas as coisas, as que vemos e as que não vemos, esse Cristo que é divino, diz o texto, verso 6, subsistindo em forma de quem? De Deus. Presta atenção, essa palavra subsistir significa aquilo que é essencial e não pode ser mudado. Então, subsistir aqui
se aplica a características inatas e imutáveis. Jesus é Deus. E o texto diz que ele subsistindo em forma de Deus. A palavra forma aí significa uma forma essencial de algo que jamais se altera. Então o texto está falando de uma substância inalterável. Jesus é Deus, Ele sempre foi Deus, Ele é Deus e Ele sempre será Deus. É isso que Paulo está dizendo. Esse Jesus, que essencialmente é Deus, Ele não julgou como usurpação. Os irmãos estão vendo aí nas suas Bíblias? Ele não julgou como usurpação. Essa palavra usurpação, ela adquiriu o sentido de apossada ou agarrada. É por isso que existem traduções que diz que Jesus não considerou o ser igual a Deus como algo a que devesse se apegar. Perceba o texto. O texto é complexo, mas fique comigo para que você entenda o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que Jesus não julgou o ser igual a Deus como algo que ele deveria reter egoisticamente. Esse é o meu direito. Essa é a minha prerrogativa. Isso é o que eu mereço, porque eu sou Deus. O que é que Jesus fez? Ele não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus, mas ele não se agarrou aos privilégios de sua igualdade com Deus. Ele abriu mão de privilégios por amor aos homens. Presta atenção. Por que você é salvo? Porque o Filho de Deus abriu mão de privilégios por você. Nessa era de tantos direitos, que os direitos se multiplicam e os deveres diminuem, é importante que eu e você nos lembremos que a gente só é salvo porque alguém abriu mão dos seus direitos por nós. Então, servir como Cristo serviu, é muitas vezes abrirmos mão de alguns direitos, ou direitos que nós achamos que temos. Se você olhar o texto, perceba aí o texto vai dizer no verso 7, que Cristo a si mesmo se o quê? Esvaziou. Cristo o quê, meus irmãos? Se esvaziou. Essa palavra esvaziar, ela significa no texto original, tirar algo de um recipiente até que ele fique vazio. Aqui está um pouco de água. Esvaziar tem a ideia de tirar essa água até não ficar nenhuma gotícula de água nesse copo. Ou derramar algo até que não fique nada. Qual é a ideia? Cristo continuou sendo Deus quando se encarnou. Mas ele renunciou privilégios. Por exemplo, Cristo renunciou temporariamente à sua glória celestial. Ele assumiu a forma humana. Cristo renunciou temporariamente à sua relação favorável com a lei divina. Ele se tornou maldito lá na cruz por amor a nós. Ele levou a nossa culpa. Cristo abriu mão temporariamente das suas prerrogativas divinas. Ele era homem. Ele sentia cansaço. Ele sentia fome. Ele sentia sede. Ele morreu. Cristo abriu mão temporariamente das suas riquezas eternas. Onde foi que Cristo nasceu, irmãos? Cristo nasceu onde? Em uma estrebaria. Cristo nasceu junto a animais. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre, para que da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Jesus abriu mão
da sua relação íntima com Deus, temporariamente. Na cruz, o que foi que ele disse? Meu Deus, por que me desamparaste? Então, quando a gente pensa em serviço, a gente precisa pensar no modelo de Cristo. Se a gente acha que nós vamos servir a Deus dizendo, eu sirvo, mas eu só sirvo se for nessa área. Eu sirvo, mas eu só sirvo se for assim. O modelo de serviço nosso não é o modelo de serviço de Cristo. E Deus nos livre disso, irmãos. O modelo do serviço de Cristo é esse. O texto vai continuar e vai mostrar que esse Cristo que renuncia, que abre mão dos seus direitos, é o Cristo que fez isso para servir. Veja aí o verso 7. Assumindo a forma de servo. Forma aí significa uma forma absoluta. A ideia é, Jesus não fingiu ser um servo. Jesus se tornou servo. Ele não fez de conta que era um servo. Ele se tornou servo. Se você continuar o texto aí, o texto vai dizer, presta atenção, eu estou pincelando rapidamente algumas palavras, tornando-se em semelhança de homens. Então veja, enquanto forma diz respeito à essência, semelhança diz respeito à aparência. Jesus tinha a aparência de homens e ele tinha a essência de homem. Ele não era, como dizia, uma heresia chamada docetismo, que vem de um verbo grego dokeo, que significa que Jesus parecia humano, mas ele não era humano. Isso é uma heresia. Jesus tinha um corpo fantasmagórico, segundo essa heresia. Não, Paulo está dizendo que ele tinha a essência divina, mas ele também tinha a essência humana e a aparência humana. Há uma outra palavra aí no texto, olhe comigo, por favor. Diz o texto que esse Jesus se esvaziou, verso 7, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que significa isso? Significa que Jesus vivenciou tudo aquilo que eu e você vivenciamos. Exemplo, ele foi tentado, ele sofreu, ele morreu. Ele só não pecou. Ele não pecou porque ele é Deus, porque ele é santo, mas ele vivenciou realidades que nós vivenciamos. Mas o texto continua, caminhe comigo. Olhe para a Bíblia, por favor, meu irmão. O texto diz que esse Jesus, verso 8, a si mesmo se, o quê? Humilhou. Ele se humilhou, ele desceu ao grau mais baixo da humilhação. E qual foi o grau mais baixo da humilhação? O texto mesmo explica, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou ao ponto de morrer numa cruz. E note, ele não morreu de doença. Ele não morreu com um tiro. Ele não morreu de velhice. Ele morreu da pior forma. Não apenas em termos sensoriais, mas em termos de significado e de sentido da morte. Diz o texto que ele morreu na cruz. A morte na cruz era uma morte dolorosa, humilhante. E ser crucificado em uma cruz era símbolo de ser maldito. E Jesus fez isso por você. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está aqui. Porque Ele fez isso por mim e por você. Ele se submeteu completamente à vontade do Pai até a morte. Você se lembra no Getsêmani?
quando Jesus ora 3 vezes, qual era o conteúdo da oração de Jesus no Getsêmani? Os irmãos lembram? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice é esse, irmãos? Jesus estava se referindo à morte na cruz. E a morte de Jesus na cruz, a sua obra ali na cruz, o seu sofrimento, foi mais do que físico. Se você assiste aquele filme sangrento de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, você olha e vê um pouquinho como o sofrimento de Cristo foi grande, mas o sofrimento maior de Cristo não foi o físico, e foi muito sofrimento. O sofrimento maior de Cristo foi espiritual. Ele bebeu sozinho, até a última gota, o cálice da ira de Deus contra o pecado. Jesus, presta atenção, meu amado irmão, e a gente vai caminhar para o final, presta atenção, Jesus se fez maldito por você, para que você seja bendito. Jesus absorveu a ira de Deus por você, para que você e eu recebamos a bênção de Deus. Jesus foi amaldiçoado para que nós possamos ser abençoados. Qual é o modelo? Qual é o modelo? O modelo é doação. O modelo é renúncia. O modelo é serviço. Cristo não considerou que ser igual a Deus, presta atenção, fosse algo a que devesse se apegar. Cristo esvaziou a si mesmo. Ele assumiu a posição de escravo e ele nasce como um ser humano. Cristo, quando veio em forma humana, ele humilhou-se. Cristo foi obediente, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Graças a Deus. O texto continua e diz que esse Cristo que foi às regiões mais baixas, foi o mesmo Cristo que Deus exaltou. Foi o mesmo Cristo que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, aleluia. Foi o mesmo Cristo que um dia voltará, e que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua no céu, na terra e debaixo da terra os joelhos vão se dobrar, e as línguas irão confessar que Ele é o Senhor. Mas para que eu e você possamos confessar voluntariamente, salvificamente, que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus precisou vivenciar aquilo que nós falamos nesta manhã. Qual é a aplicação para nós? A aplicação é que devemos, como servos, muitas vezes abrir mão de coisas que nós achamos que são os nossos direitos. Como servos, precisamos ser humildes. Como servos, precisamos ser obedientes. Como servos, precisamos colocar as pessoas em primeiro lugar. Precisamos colocar o reino de Deus em primeiríssimo lugar. Como servos, precisamos fazer tudo o que for necessário para manter a união. Se a nossa visão, como membro da igreja, se fundamentar no sentido de posse e de direitos, eu sou membro da igreja, a igreja é minha. Eu sou membro da igreja, eu tenho esse e aquele direito. A gente vai ter uma comunidade cheia de direitos, mas cada vez mais escassa de deveres. A gente vai ter uma comunidade em que cada um de nós vai estar buscando implantar o nosso querer, e não vamos conseguir refletir o reino de Deus.
Quando John Kennedy se tornou presidente dos Estados Unidos, ele disse uma frase que se tornou muito famosa. E a frase dele foi o seguinte: não pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelos Estados Unidos. Nós, pela graça de Deus, estamos caminhando como igreja, imperfeitos, falhos, mas dependentes da graça de Deus, estamos buscando ser uma igreja bíblica. E estamos buscando servir. Eu e você devemos perguntar, não simplesmente, o que a quarta igreja pode fazer por mim? Claro que a quarta igreja pode fazer coisas grandes da parte de Deus por você. Quantos aqui têm sido abençoados através do ministério dessa igreja? Levante a mão e diga amém. Amém mesmo? Então, a quarta igreja, pela graça de Deus, e só isso, é Deus quem faz, ela tem abençoado você. Mas você e eu precisamos perguntar, o que nós podemos fazer pela quarta igreja, por essa igreja, pelo reino de Deus, na instrumentalidade dessa igreja? É essa a pergunta. Jesus está nos ensinando a ter a mesma atitude que Ele, servir. E quando você entender que já fez sacrifícios demais pelo reino de Deus, quando você entender que talvez a, entre aspas, cruz está pesada demais, quando você achar que já trabalhou demais, deixa outros fazerem, se lembre do que Jesus fez por você. Ele foi até o fim por você. Se lembre do que Jesus abriu mão por você. Se lembre do sacrifício da vida do Filho de Deus por você. E quando você se lembrar disso, e quando você orar, Senhor, me constrange com o teu amor, o Espírito Santo vai impulsionar a você e a mim a fazermos o mesmo por outras pessoas, servirmos, doarmos. Qual é o compromisso que Deus nos chama a assumirmos mais uma vez, ou quem sabe a primeira vez, nessa manhã, como membro da igreja? Eu não deixarei a comunidade da fé que eu faço parte girar em torno de meus desejos e em torno de minhas preferências. Eu não vou permitir isso. Como membro da igreja, eu vou servir aos outros e eu vou servir a Cristo. Ele morreu por mim, Ele sacrificou por mim, Ele renunciou por mim. E pelo reino dEle, pela causa dEle, pela glória dEle, fundamentado na Escritura, eu vou servir, mesmo que o meu serviço implique em renúncia, em abnegação. Vale a pena, porque o meu Salvador fez isso por mim. Você pode dizer amém?